nesse sabadão, dia 20 de setembro de 2025. Seja bem-vindo, chega deixando o seu like, mãozinha que tá aqui embaixo, que é muito importante pro nosso canal. Se inscreve também, dá aquela moral, já ultrapassamos 228 mil amigos, rumo a 230 mil fanáticos vascaínos. Bom, vamos falar sobre o clássico de amanhã. Uma curiosidade, você sabia que Verratti e Coutinho são responsáveis por 50% dos gols do Vasco na temporada? Vou falar sobre esse tema, a preparação para essa partida, as dúvidas do técnico Fernando Diniz e, claro, vamos falar também sobre outros assuntos relacionados à nossa paixão. Então vamos juntos? Vamos falar sobre fora do campo. Os ingressos estão sendo vendidos ainda para o clássico Vasco e Flamengo. Há uma procura muito grande pela parte do Flamengo. Óbvio que o momento deles é melhor do que o nosso, mas não significa que a nossa torcida não está confiante. Pelo contrário, quem eu encontro nas ruas, quem eu converso, todo mundo fala sobre o jogo e não teve um vascaíno até agora que me dissesse, cara, tá ferrado, porra, vamos tomar um sacode domingo, porra, esquece, os caras vão atropelar. Nada. Pelo contrário, cara, a gente vai vencer. Pô, esse jogo dá para dar empate. 1-0. Cara, o torcedor, por si só, ele é um apaixonado e, obviamente, que ele quer que o seu time vença. E nós não somos diferentes. Há uma diferença técnica? Claro que há. Isso aí é inegável, né? Seria até falta de inteligência nossa, enquanto torcedor, dizer que não há. Mas quando entra no campo, essa diferença pode ou não ser exercida. Quantas vezes nós, com grandes times, não conseguimos fazer essa imposição? Se lembrar, então, lá atrás, décadas de 80, por exemplo, éramos sempre mais time do que o Fluminense e perdíamos. Quando depois inverteu na década de 90, a escrita, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que observar alguns fatos. Preparação, o Vasco teve uma semana inteira pela frente, diferentemente do Flamengo, que teve um jogo difícil, desgastante, Libertadores, a vaga está em aberto. A vaga está em aberto. Está em aberto para o jogo da volta, quinta-feira. Pode ser que o Felipe Luiz poupe alguns jogadores. Vamos ver. Ah, Fábio, então é isso que está fazendo o torcedor comprar menos ingressos? Não, não é isso. Quando você tem um jogo como esse, Flamengo é o mandante, o Vasco é o visitante. A venda se dá no site do Flamengo. Só que ela começa para o torcedor do Flamengo. Então essa história do meio a meio, ela é um pouco fictícia. Por quê? Você não tem, vamos imaginar, 70 mil lugares no Maracanã à venda, 35 mil só para os flamenguistas, 35 mil só para os vascaínos. Se chegar numa data X da semana, vamos dizer, sexta-feira, não vendeu, aí você coloca o restante de um lado ou do outro à venda nos setores mistos. Não é assim que funciona. Abre primeiro para a torcida do Flamengo, porque ele é o mandante. Os caras compram o setor norte, que é o setor que eles ficam, não vão comprar o sul porque está bloqueado, é para o Vasco, mas leste e oeste estão abertos. E aí são dois setores que os caras vão comprando. Então, quando você chega no Maracanã, quando é um clássico e vendido assim, e não é simultaneamente em duas plataformas, é apenas numa, na do mandante, tem predominância de quem vendeu o ingresso. É simples assim. Agora, óbvio que até ontem, pouco mais de 7 mil ingressos foram vendidos para a torcida do Vasco. É pouco. Por mais que tenhamos, vamos fazer a conta de novo, de 70 mil ingressos à venda, você ter, teoricamente, 10% só dos torcedores vascaínos indo ao Maracanã é muito pouco. Mas não terá como dividir exatamente por esse fato, pela venda acontecer no site do Flamengo e primeiro abre para os torcedores deles. Simples assim. Hoje pela manhã, notícia trazida pela rádio CBN, o presidente da Jovem Fly e mais alguns integrantes da torcida foram presos por conta da morte do torcedor vascaíno Rodrigo no clássico, lembra? Com o Botafogo. E ele teria sido vítima de uma emboscada de torcedores do Flamengo. A polícia está investigando isso, prendeu 8 integrantes da Jovem Fly e investiga também um plano de vingança, porque amanhã tem Vasco e Flamengo. Isso não pode acontecer. Não existe isso. O que eu e o Rei Kraus fazemos aqui na internet é o que deveria ser praticado no dia a dia.
A rivalidade, a zoeira, ele fez montagem comigo com a camisa deles, eu já fiz montagem com a camisa nossa, meteu um topete. Isso é o futebol. Perder ou ganhar não vai mudar a vida e nem você tem que tirar a vida do outro, gente. Pelo amor de Deus, futebol não é isso, é alegria, é família, é levar os seus filhos, a sua esposa para o Maracanã, fazer uma festa. Mas tem gente que não sabe conviver assim. Você sabia que Felipe Coutinho e Verratti, que tem sido tão contestado por muitos torcedores do Vasco, eles são responsáveis por 50% dos gols do Vasco? Exatamente. O Vasco já marcou na temporada 68 gols. 34 foram feitos pela dupla. Verratti tem 24 e Coutinho, que cresceu muito na temporada com o Fernando Diniz, tem 10. Então isso significa, Fábio, que o Verratti amanhã não vai sair? Não. Não pode ser cadeira cativa por isso. O técnico Fernando Diniz, ao longo da semana, fez alguns testes. Em um deles, tirou o Verratti, colocou o Andrés Gomes, testou o David por ali. Em outro, aí um time mais móvel, né? Como foi diante do Santos. No outro teste, tirou o Nuno Moreira, deixou o Verratti, botou o Andrés de um lado, raiando o outro. São testes. O Hugo Moura está de volta no meio-campo, a zaga é Cuesta e Robert Renan. Gente, são observações. O que eu espero do Diniz, já a partir desse clássico, domingo no Maracanã, é que ele não tenha uma ideia fixa e morra abraçada com ela. Tem que ter variações. Começou com o Verratti, os caras têm uma dupla de zaga muito forte, se jogar Léo Pereira e Léo Ortiz, o cara vai ali, incomoda, briga no alto e tal. Mas se não estiver dando certo, bota mais movimentação, mais agilidade por baixo, aí tem o Andrés, tem o David. Por que não? Agora, um fato e a gente não pode brigar com ele. Verratti e Coutinho são responsáveis por 50% dos gols do Vasco. Gostem ou não gostem, o Pirata é o artilheiro do Brasil. Simples assim. Ninguém que atua no futebol brasileiro tem mais gols do que o Verratti. É isso, galera. É isso aí, então, torcedor vascaíno. Clássico amanhã, Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco no Maracanã. Fábio Azevedo trazendo aí as notícias do Vascão da Gama. Eu peço a você a colaboração no canal, se inscrevendo, caso ainda você não for inscrito, ativa aí o sininho de notificações, compartilha o vídeo, deixa aquele like aí também, comenta aí o placar da partida para amanhã. É hora do Vasco acabar com esse tabu aí diante do rival. São mais de 30 jogos sem vencer a equipe do Flamengo e está na hora do Vasco botar um ponto final nisso, dar uma virada de página. É ou não é? Deixa aí o espaço para comentário a sua opinião. Hypa também esse vídeo aí que é super importante. Caso você tiver essa opção de hypar, ajuda aí o canal. Valeu!